transmitir a palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Isaías capítulo 55. O profeta messiânico que anunciou há 700 anos a vinda do Messias. Isaías capítulo 55. O título da minha versão é Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Na King James Fiel 1611 é o convite para as águas. Mas tem algumas traduções que o título é diferente. Mas os dois títulos estão corretos. Porque em Jesus Cristo é a salvação e Jesus também ele é a fonte da água viva. Isaías capítulo 55, assim diz a palavra: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6 é uma reflexão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7 é um confronto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Até aqui, soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale no nosso coração, aplica, Senhor, a tua palavra, o teu querer em nós. Revela para nós aquilo que é a tua vontade, Pai, para nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir todo o ato deste culto, desta palavra que será ministrada, Pai. Não me deixe atrapalhar a manifestação e o poder do Senhor, para transformar, para curar, para libertar, para salvar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Isaías, profeta messiânico, apresentado aqui, ele escreve não somente à nação de Israel, mas ele escreve para o mundo. Porque um dia nós chegaríamos a esse entendimento por meio das Escrituras, de que o Messias ele viria, que ele seria enviado, que
que o próprio Deus, o próprio Pai, enviaria o seu Filho unigênito, o Cordeiro Imaculado, para que pudesse morrer pelos nossos pecados. E o capítulo 55 de Isaías nos leva a uma reflexão e faz também um alerta, não somente para Israel, mas faz um alerta também para o mundo. Porque Jesus, ele não morreu apenas para Israel. Na realidade, ele veio para o povo que era seu, pelo povo escolhido que era seu, mas pelo fato deles rejeitarem a graça, rejeitar a misericórdia. E Deus, já na manifestação da sua onipresença, onisciência, ele usa o profeta Isaías para anunciar que a salvação chegaria a todos. E que essa salvação, ela não tem um preço. Para nós não tem um preço. Para Jesus foi um preço alto. Foi algo que ele teve que nascer como homem. Jesus que era Deus, é o Deus encarnado. Ele veio para nascer como homem, como carne, como sangue. Jesus não era espírito, assim como o Pai. E essa aliança que seria estabelecida, inclusive ele na ceia, na última ceia, que ele fala: este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Porque antes de começar o Novo Testamento, existia o Antigo Testamento. E para que o Novo Testamento ele entre em vigor, é necessário que o velho, é necessário que aquele que ia assumir, aquele que ia fazer, selar a aliança, deveria morrer. Então, todas as vezes que se tem um testamento, tem que morrer para que o Novo Testamento seja estabelecido. E aqui Isaías ele escreve a nação, não somente a nação de Israel, mas também escreve para o mundo. E o interessante é que aqui já no versículo 2 ele diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Quando nós olhamos para esse versículo, olhamos para o texto, nós vamos ver que o Senhor ele faz um alerta para o mundo, porque até então Israel era um povo escolhido de Deus, e o mundo que seria alcançado também por meio da morte de Jesus. Mas ainda, enquanto não se alcança o número dos salvos que ainda existe, para que a igreja possa anunciar o Evangelho, eu analisando todo o cenário, eu ainda vejo que a igreja ela ainda está, a igreja do Senhor ela ainda está um pouco adormecida, porque quando nós vamos para o cenário que nós vivemos, nós vamos ver que a igreja ela está se moldando às coisas do mundo. Ou seja, você não vê mais o evangelismo, você não vê mais povos na rua anunciando a palavra de Deus, que isso é muito raro. E aí vem crescendo o quê? O número de seitas. O que é as seitas? Elas, se você olhar para as seitas, que eu não vou citar nome das seitas, considerado como seita, eles estão indo até as casas, até mesmo na casa dos crentes, para pregar um evangelho que não é bíblico, um evangelho que não aponta Jesus como Deus, um evangelho que não aponta que a salvação foi pela graça na cruz, foi consumada na cruz. Então eu não preciso citar nome. Então eu vejo que a igreja ela tem um papel importante, mas ela está deixando a desejar para anunciar a verdade. E quando não se anuncia a verdade, vem outro na frente, vem o pai da mentira e assume o lugar que é da igreja, que as pessoas têm compromisso de levar o evangelho. Então, ou seja, o que Satanás ele fez lá no jardim do Éden com Adão e Eva,
A Bíblia fala que ele é um comerciante. Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, no Ezequiel capítulo 28, ele fala que Satanás ele era um comerciante, ou seja, ele fazia o comércio, por meio do seu comércio, ele se corrompeu. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era um querubim ungido, ele era o mais belo, né? Ele era uma autoridade celestial, e isso subiu o coração dele, isso se tornou para ele um comércio, e isso até hoje, nós vemos que, e quando a Bíblia fala aqui, né, no versículo 1, se não tem dinheiro, vinde comprar e comer, e sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, ou seja, porque o Senhor, Ele não quer que a gente pague pela salvação, a gente não consegue comprar a salvação. Esse comprar fala de se entregar, é de obedecer, porque o preço que nós pagamos para chegar até Deus é a obediência. Quando Jesus está com os discípulos, ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. Porque é um engano eu achar que eu, para ser um cristão, né, ser um evangélico, eu não preciso largar as coisas do mundo aí fora. Eu não preciso abandonar aquilo que eu fazia na minha vida quando eu estava no mundo de pecado. E essa liberdade que nós conquistamos, né, que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, essa liberdade nos dá poder e nos dá autoridade para negociar, para não negociar os nossos princípios e valores. E o que nós vemos hoje é os nossos princípios, muitas pessoas negociando seus princípios e valores, pessoas vendendo o seu ministério, pessoas que não estão alinhadas à vontade de Deus. Isso é um grande perigo, que Saul fez a mesma coisa. Saul negociou. Por quê? Porque ele queria estar bem com o povo, ele queria estar bem com a nação. Ele não queria ser um rei que estava com autoridade para determinar o que era e o que não era para fazer. E pelo fato dele seguir os desejos do seu coração, Deus o rejeitou. Então quando Deus fala assim: vinde a mim, comprar e comer, mas não precisa pagar, porque o preço já foi pago. E ele fala assim: sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, ou seja, é alimento para nós. E o alimento que nós temos hoje é por meio de Jesus Cristo. E diferente daquilo que o inimigo fez lá no passado, ele continua fazendo, porque a Bíblia fala que ele é o príncipe desse século. Ele governa, ele controla, ele tem um controle social, ele tem um controle até religioso, ele tem um controle político, econômico. Então, quando a gente olha, para quem tem um pouquinho de discernimento espiritual, para quem é um pouquinho espiritual, vai entender que o mundo que nós estamos vivendo é o mundo que é governado pelo reino das trevas. Porque a Bíblia fala, e nós temos a consciência de que o mundo físico, as coisas materiais que estão aqui, é governada pelo mundo espiritual. Eu não estou falando que ele tem total domínio, mas porque ele tem um limite para agir, e ele continua agindo, porque quando a gente vai para o Senado, você vai ver que pessoas estão se vendendo, pessoas estão se trocando por um ministério. As pessoas querem um ministério porque querem aparecer, as pessoas querem um ministério porque querem ganhar dinheiro, as pessoas abrem a igreja porque querem recurso. A Bíblia fala do dízimo, mas eu não estou nem aí para dízimo. Porque o dízimo é um princípio de honra. Quem vai dar o dízimo na igreja, quem vai dar oferta na igreja, é porque é uma pessoa que foi transformada pelo Senhor. Porque o Mamon, o espírito de Mamon, que é o Deus, que é considerado um Deus, ele não governa a vida da pessoa. Então eu não posso subir aqui no altar e falar que para que as pessoas venham alcançar a salvação, elas precisam pagar por ela. Porque a dívida já foi paga, a cédula da condenação ela foi carimbada na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E quando se fala em negociar valores, negociar os princípios, o Senhor ele faz um alerta para Israel,
Porque quando a gente vai para a Escritura, principalmente quando Isaías escreve, o povo de Israel estava pervertido. Eles haviam abandonado o Deus vivo para cultuar Deus Baal, Aserá, Moloque. Se queimavam incenso nos altos, debaixo das árvores frondosas. E isso está intrínseco no nosso meio quando a gente vai para as árvores que são colocadas dentro das casas hoje. Então as pessoas estão levando maldição para dentro das casas porque estão trazendo a cultura antiga e nem sabem por que estão trazendo a cultura antiga. E o Senhor ele faz um alerta para que eles derrubassem os altares. Quando todos os reis que entravam, o Senhor pega o livro da lei, medita dia e noite para que você não pegue contra mim. Porque se você ir para o livro da lei, você vai entender que eu sou o único Deus. Foi eu que arranquei esse povo com mão forte do Egito. Foi eu que arranquei da escravidão do pecado e coloquei na terra prometida. E ele fala que ali é uma terra que manda leite e mel. Por quê? Porque Deus foi o sustento o tempo todo. O tempo todo que o povo estava caminhando no deserto, o Senhor mandou o alimento, mandou água, mandou comida para eles. E quando eles começaram a murmurar a respeito de carne, mandou milhares e bilhões de cordonizes para que o povo pudesse se alimentar. As pessoas, só que Deus fez isso neste momento com ira, porque não estava faltando comida para eles, mas eles estavam reclamando porque não tinha carne. Mas aí nós entendemos aqui que lá debaixo da lei o alimento não era espiritual, era físico. E quando Deus fala, vinde comei, né, bebei, né, o leite, o vinho, que é o sustento, mas aqui anunciando a morte de Jesus, anunciando que o Messias viria. Se você voltar um pouquinho no capítulo, se não me engano, 54, que fala, né, fala do progresso e a glória da igreja. Antes, no capítulo 53, fala também, né, da direção de Deus para o seu povo. E Isaías ele vai especificando, ele vai confrontando o povo de Israel e a nação, mas também para os nossos dias, se aplica aos nossos dias. E se aplicando aos nossos dias, nós precisamos entender que o projeto de salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo. E essa liberdade que o povo conquistou em Jesus é uma liberdade que ela não pode ser negociada. Eu não posso negociar minha liberdade trocando os meus princípios e valores. Será que eu posso estar com um pé no mundo e um pé na igreja? Ou um pé na igreja e fazendo as coisas que o mundo está fazendo? Será que eu posso aplicar o efeito da balança enganosa? Será que no comércio eu posso, o irmão que chega, que é o irmão que não tem muito conhecimento, não tem conhecimento de número, eu dar um troco errado para ele? Será que na fila do banco eu vejo que tem muitas pessoas que não têm muito conhecimento, eu vou lá e pego o dinheiro das pessoas idosas que estão lá? Ou eu furo a fila do caixa? Ou eu furo a fila no trânsito? Ou eu furo o semáforo? O que nós vemos tudo é isso. Só que você vai ver, as pessoas acham tudo isso normal. E no versículo 7, o Senhor ele faz um alerta muito forte, porque ele fala assim: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Porque as pessoas precisam se converter. E eu volto a falar, eu estar dentro de uma igreja, sentado num banco, vestindo um terno, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, não é dizer que eu estou convertido. Essa verdade machuca, essa verdade dói, porque muitos não querem ouvir. Estar com um terno, usando uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, não quer dizer que eu estou convertido ao Senhor. Se eu não abandonar minha vida de pecado, minha vida de perversidade. Na igreja eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, na rua eu sou outra. E o Senhor faz um convite, e ao mesmo tempo que Ele faz um convite, Ele faz um alerta. E Ele faz um alerta não somente para a igreja, Ele faz um alerta para o mundo.
Buscai ao Senhor, invocai-o quando está perto. Enquanto muitos aí estão subindo no altar para anunciar riqueza, para anunciar bens materiais, enquanto uns estão pregando o Evangelho, para que as pessoas se convertam dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para que abandonem os seus pecados, abandonem as suas perversidades. Assim como em Gálatas 5:19 e 22 fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Eu ficaria aqui o tempo todo falando das coisas: inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas essas semelhantes, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que eu e você que estamos ouvindo essa palavra que Deus está falando para nós, será que nós estamos praticando alguma dessas palavras que foram manifestas aqui na palavra de Deus? Mas Deus, Ele nos convida a manifestar o fruto do Espírito. E você vai conhecer as pessoas pelo fruto do Espírito. Não é por quem elas estão curando, porque elas estão libertando, porque elas estão fazendo prodígios, milagres. Se manifesta a presença do Espírito Santo na vida do crente por meio do fruto do Espírito que está aqui, ó: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Será que os cristãos hoje estão manifestando o fruto do Espírito? Os nove itens que compõem o fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito é um conjunto, é como uma mexerica com vários dons. E se faltar uma, está incompleta. Jesus Cristo é o antídoto contra a maldição do pecado. E só Ele pode nos dar a liberdade plena. Não existe outro caminho. E quando as pessoas estão buscando os deleites no dinheiro, na prostituição, né, nas drogas, no crime, e Jesus ele é anunciado pela igreja, por algumas, que muitos já se venderam. Os altares estão contaminados. Não se fala mais de Jesus, se fala mais sobre o dinheiro do que de Cristo. O foco já não é mais Cristo, é o homem. O foco já não é mais o Cristo, o Redentor, mas é aquele homem que quer aparecer, que quer destaque, que quer andar na limusine, andar de jatinho, ser um bom pregador, ser um bom profeta, que anuncia o CPF, que fala a cor da camisa, que fala o número da identidade. As pessoas estão indo por esse canto. Se eu anunciar, se eu começar a profetizar aqui vai ficar, não vai caber gente. Se eu começar a anunciar aqui, profetizar na vida das pessoas, bênção aqui, esse lugar não vai caber ninguém. Porque vai dar gente do lado de fora, porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada o coração delas. E são poucos os remanescentes que vêm para ouvir a verdade, porque querem compromisso com o Evangelho. Quando Deus oferece o seu próprio Filho, foi um alto preço que foi pago. E essa era a única forma de nos libertar das cadeias, da maldição, da morte. Jesus teve que passar um processo de humilhação, de sofrimento, de dor, para que a dívida fosse paga. Porque nós, na nossa limitação humana, nós não conseguimos nunca pagar essa dívida. Mas quando nós olhamos para a dívida que nós tínhamos sobre nós, como pecadores, como não merecedores da graça de Deus, Jesus ele vem de uma forma simples, humilde. Em Jerusalém, Jesus ele anda no jumentinho, e os povos arrancam palmas, né, de coqueiro e jogam no chão.
e Jesus veio montado no jumentinho, representando a humildade que ele era. Porque assim como os judeus esperavam que Jesus fosse um homem que viesse num cavalo de guerra, com espada, lança, coroa, escudo para governar o mundo, Jesus, o reino dele não é deste mundo, e o nosso também não. Se você está aguardando coisas para esta vida, ou se você está indo por um caminho onde se fala sobre bênçãos somente para essa vida, se você está em busca apenas de um terreno, de um carro novo, de uma casa nova, de um sítio, se você está procurando somente disso, eu lamento dizer, você é um miserável. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo, é a Bíblia que fala. Porque quando nós buscamos coisa para esta vida, nós somos os mais miseráveis possíveis. É como se colocasse uma produção em série de pessoas que estarão morrendo em pecado e em seus deleites, em suas vontades. E a palavra de Deus nunca ela foi branda. Diferente de muitos evangelhos que nós ouvimos por aí, você entra na igreja e você sai feliz porque a palavra não te confrontou. A palavra nunca te confronta. Uma igreja fria, onde as pessoas querem fumaça, querem luzes, querem discoteca, querem emocionalismo, arrepio e achar que Deus está presente no lugar. Mas a verdade não é anunciada, a verdade não é pregada. Porque eu sempre falo com Deus nas minhas orações: Senhor, eu quero uma igreja espiritual, uma igreja que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala sobre uma armadura de Deus que é colocada sobre o crente, mas a Bíblia fala revestido, ou seja, para que você seja revestido, você precisa estar vestido com a santidade. Porque Deus não vai colocar uma armadura de Deus quem não tem santidade. A Bíblia fala revestivos de toda a armadura, ou seja, porque para que Deus te revista com essa armadura, você precisa estar em santidade. Só que tem pessoas que estão pegando a armadura, querendo a armadura sem ter santidade. Está com a vida no adultério, na prostituição, na mentira. E aí acha que está com revestimento de armadura e vai comprar guerra, vai comprar batalha. E não suporta. Porque o inimigo, ele não está brincando. As pessoas, muitos acreditam que Satanás está preso. E às vezes ele está olhando para algumas igrejas e batendo palma e comendo pipoca e tomando Coca-Cola, vendo a destruição. Porque antigamente Satanás, ele tirava as pessoas da igreja, hoje não. Ele entra na igreja e contamina lá dentro. É como se colocasse uma fruta podre no meio das outras. O espírito de Jezabel está entrando nas igrejas, está dividindo. As pessoas estão disputando cargo dentro da igreja. A pessoa entra na igreja, ela não quer trabalhar, ela quer cargo. Ah, eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, eu quero ser diácono. Aí você convida a pessoa para fazer qualquer coisa, para limpar uma cadeira. As pessoas não vão. Satanás, ele almejou o lugar de Deus. E é por isso que ele caiu. Ele é um comerciante. Ele almejou porque ele queria alcançar estado. Ele queria ser bonito, representado. Ele disse assim: eu subirei acima das estrelas do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, jamais a criatura ela pode chegar ao nível do Criador. Era óbvio que ele ia cair. Deus não permitiria que uma criatura tomasse o seu trono, tomasse o seu lugar. E só que muitas vezes nós estamos olhando para o cenário e pessoas estão se destruindo. O evangelho está sendo pregado, mas as pessoas não se arrependem dos seus pecados. As pessoas não se arrependem dos seus delitos. Continua vivendo a mesma vida. Só que a Bíblia fala que o tempo do breve é o que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que as portas vão se fechar. Então, se alguma oportunidade te apareceu para que você possa, neste momento, tomar uma decisão de rendição, de arrependimento de pecado, o momento é agora.
Porque não é, se amanhã Jesus voltar para você, se a morte chegar a bater nas portas, como está a sua vida de retidão diante do Senhor? Eu estava estudando essa mensagem nessa noite, nessa madrugada eu li de novo. E o Senhor me levou para uma reflexão profunda nessa palavra. Porque o Senhor fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, Ele ainda está perto. Ele ainda está perto. Mas quando a gente vai para a vida do homem, um homem pecaminoso, aquele homem que é perverso, que Deus muda todas as trajetórias, é como se a pessoa tivesse um GPS, como se fosse um GPS. E ele entra no caminho errado, Deus muda a trajetória para tentar resgatar ele. E daqui a pouco, Deus muda o trajeto, ele começa a ir no trajeto, depois essa pessoa vai e muda o trajeto de novo. Só que Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, ela tem um limite. E aí Deus está chamando o pecador: arrependa-se do seu pecado. Arrependa enquanto há tempo. O objetivo do inimigo é destruir o projeto mais precioso de Deus, que foi o homem. O homem foi a criação, foi algo muito precioso para Deus, porque Deus ele não formou o homem apenas por palavras. Deus trabalhou nele de uma forma diferente. Deus pegou ele da terra, do pó da terra, e moldou o ser humano. E além de moldar, depois que ele estava pronto, ele soprou o fôlego de vida nele. Então o homem ele é um ser especial. E o Satanás ele tem um ódio do homem. Entenda uma coisa: a luta do inimigo não é contra Deus, a luta do inimigo é contra nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala: nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as forças celestiais, contra os príncipes das trevas deste mundo. Em Mateus 25, 41, Deus ele fala, né? Mateus ele relata no versículo 41, ele fala assim: e então lhe dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é muito forte, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que aquele que vai ser condenado ao fogo eterno não foi feito para ele, não tinha sido feito para ele. O julgamento de fogo, do lago de fogo, não era para o ser humano. Mas pelo fato de ele ter rejeitado a bênção de salvação, pelo fato de ele ter rejeitado a graça, né, cuspido na cruz, rejeitado Cristo, o destino final é do lago de fogo. Para muitos, a vida termina depois que fechou os olhos, morreu, acabou. Mas não é assim. Nós não somos um corpo que temos uma alma e um espírito. Nós somos um espírito, uma alma que temos um corpo. Esse corpo é corruptível. E nós temos que zelar por ele. Porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. É Ele que habita em nós. E o Senhor deixa claro que quando nós buscamos a Ele, quando nós abandonamos os nossos pensamentos de orgulho, nós abandonamos aquilo que nós achávamos que era certo, seguindo o nosso coração, o nosso desejo, Ele sabe e Ele conhece o que é melhor para nós. Por isso que Deus ele não vai entregar para nós aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. E Jesus ele nos oferece a água da vida.
Quando a gente vai para a Escritura, a gente vai ver que Jesus ele se manifestava, e o Cristo, que era manifestado lá no Antigo Testamento, de forma bem singela, bem oculta, a gente vai ver que Jesus ele se manifesta de várias formas. Quando o povo estava com sede, Moisés tocou na rocha e a água verteu. Quando o povo estava com fome, o maná caiu do céu. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus nos oferece a água da vida que sacia a sede e se faz um rio que jorra para a vida eterna em nós. Então, aí por isso que ele fala assim: vinde, bebei, né, comei, porque isso aqui vai saciar você. Porque tudo que está no mundo, você vai ver, as pessoas que estão aí, é só você observar. É só observar. Chega no final de semana, vai para as baladas, vai para o vício, né? E depois aquela tristeza que estava no final da semana, durante ali o processo ali de diversão, está tudo bem. Quando chega na segunda-feira, a tristeza, a angústia está do mesmo jeito. Não é transformado, o mundo não consegue transformar. E o mundo critica a igreja, o mundo joga pedra na igreja, mas quando estão depressivos, quando estão buscando ajuda, é o primeiro lugar que vai, é a igreja. E assim o mundo não tem alimento para as pessoas. O mundo não tem alimento que sustenta a alma, que supre a necessidade da alma do cristão, das pessoas que estão buscando. Por isso, quando fala que não tem sede, tem fome e sede, não é uma fome e sede de coisa material, é uma fome de sede de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, Santo. Salmo 42, no versículo 1 e o versículo 2 diz assim: ao mestre de canto, salmo de idade dos filhos de Corá, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face dele? Ou seja, as pessoas precisam entender que você só vai ser saciado em Deus. Não existe outro lugar. Você pode achar que a alegria sua está em outro lugar, está em outra coisa que você está buscando, está na riqueza, mas entenda uma coisa: a sua alegria só será completa quando você estiver em Deus. Salmo 143. Deixa eu achar aqui. Louvado. Salmo 143, versículo 6. A ti levanta as mãos, a minha alma anseia por ti, como a terra sedenta. Ou seja, a alma do homem aí fora, ela está seca, dura, mas a água que é lançada sobre essa terra aí fora, ela não dá fruto, ela não cresce. A pessoa, ela não é sedentada, ela não é saciada pela água, porque tudo aquilo que o mundo entrega para a vida do homem é destruição. Por um instante, por um momento, parece até satisfatório. As pessoas vão começar a levar uma vida de pecado, uma vida mundana, e parece que está tudo bem. Mas vai chegar um momento que a angústia e a tristeza, ela vai começar a tomar conta dos seus pensamentos, do seu coração. A depressão vai chegar. Por quê? Porque o mundo não consegue saciar a fome do homem. Ele vai saciar nas drogas, na bebida, na prostituição, na lascívia, no dinheiro, nos bens materiais. Mas só que tudo isso não vai satisfazer a alma. Porque por mais que a alma, ela representa a nossa vida, né, o intelecto, a alma ela é saciada através do Espírito. Porque o Espírito, quando o Espírito está fortificado, por isso que a Bíblia fala que a nossa alma, a nossa carne, a nossa alma, ela luta contra o nosso Espírito. Por quê? Porque o Espírito nos quer transformar
nos achegar a Deus, mas a carne, a nossa alma, ela busca pelos desejos da carne. Então há uma luta incessante e nós temos que nos fortalecer todos os dias para que nós possamos vencer isso e vencer o pecado. Apocalipse 22:17 diz: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, você precisa pagar não, porque a dívida já foi paga, o preço já foi pago. Permanecer em Cristo é uma escolha para todos que estão fracos, irmãos. Entenda uma coisa, os cristãos não entendem que o cristão ele é forte, porque o Senhor ele se aperfeiçoa na fraqueza. É porque Ele nos sustenta, é Ele que nos ajuda a vencer as batalhas. O alerta de Deus para todos nós é abandonar o pecado. É abandonar o pecado. As nossas escolhas, as decisões devem ser tomadas hoje. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está participando deste culto, a sua decisão ela deve ser tomada hoje, porque amanhã nós não sabemos. Nós não conhecemos o amanhã. O Senhor sabe, mas nós não sabemos. Nós vivemos no presente apenas 1 milésimo de segundo. Eu não consigo voltar 1 milésimo de segundo atrás. Eu não consigo adiantar 1 milésimo de segundo à frente. Então o meu presente hoje é 1 milésimo de segundo. E só Deus conhece daqui 1 milésimo de segundo depois, na minha e na sua vida. Que nós possamos refletir sobre isso. Buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto Ele está à disposição daqueles que têm fome e sede, para saciar a sua sede, saciar a sua fome. Vinde, comprar e comer sem dinheiro, ou seja, compra é com sacrifício, né? é com sacrifício de louvor, de entrega, que a nossa carne ela seja entregue como sacrifício vivo diante dele. Que fique essa mensagem para nós essa noite, para que nós possamos refletir sobre isso e você possa entender que Deus está chamando você para algo maior, que Deus está te chamando para abandonar aquela vida que você levava, aquela vida que você leva, que não te traz alegria, não te traz felicidade, porque é um engano a gente achar que nós estamos na presença de Deus, que nós vamos ser 100% felizes, no sentido que nós não vamos ter batalha, nós não vamos ter dificuldade, porque eu posso afirmar com vocês que a partir do momento que nós assumimos um compromisso com Deus, as lutas se levantam, as guerras se levantam, os vales terríveis a gente enfrenta, para que a nossa fé ela seja firmada no Senhor todos os dias, porque é Ele que está conosco. Amém? Nós vamos adorar o Senhor.